Deus ama a simplicidade. Muitas vezes pensamos que as grandes coisas, os grandes propósitos estão para aquelas pessoas que são importantes, os governantes, os inteligentes, os astutos, os empoderados, os mais nobres e etc. Mas quando olhamos para a história de Deus com o seu povo, quando olhamos para a história da salvação do Senhor aos seus filhos que caíram no pecado, vamos perceber que Deus não olha nada disso. O que Deus quer é simplicidade de coração. Deus ama a humildade das pessoas. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São essas pessoas que Deus busca para realizar suas grandes obras e seus grandes propósitos. Hoje, em nossa devocional, vamos começar a meditar sobre o Evangelho de Lucas, um homem muito inteligente, era um médico, mas tinha uma humildade e simplicidade muito grande, e foi relatar sobre a vida e o ministério de Jesus a um homem que tinha muita autoridade, por nome Teófilo. Lucas não se preocupou em impressionar esse homem importante, muito pelo contrário, ele, em seu evangelho, em seus escritos, deixou bem claro em como o Senhor usou pessoas simples e muitas vezes até pobres para realizar seus grandes feitos aqui na terra, principalmente a maior das obras, que foi a obra da salvação. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, com a voz um pouquinho embargada, mas na bênção do Senhor. Olha, hoje nós vamos começar o Evangelho de Lucas e vamos começar com esse tema aqui, Deus ama a simplicidade. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 1, o versículo 46 até o versículo 53. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu-se de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aleluia! Irmãos e irmãs, como eu disse, hoje então começamos o Evangelho de Lucas. Ele não foi um discípulo direto do Senhor Jesus, mas esteve próximo dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. Podemos ver isso na história que ele mesmo relatou sobre Atos dos Apóstolos. Lucas era um médico, um homem muito bem letrado, ao que tudo indica, não era judeu, mas conhecia com profundidade as leis e os costumes do povo de Israel. Em sua época, já havia muitos relatos e até algumas coisas escritas a respeito da história da salvação que Cristo operou. Lucas, então, foi escrever sobre essa história a um homem chamado Teófilo, alguém muito importante daquela época. Então, Lucas fez algo maravilhoso. Ele nos diz no começo aqui do Evangelho que fez uma pesquisa acurada, ou seja, uma pesquisa bem minuciosa a respeito de tudo que estavam falando e de tudo que alguém estava testemunhando e até do que já estava escrito a respeito do nascimento, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Lucas não parou por aí. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, deixando para nós a história da igreja primitiva, ou seja, a igreja que nasceu após a ressurreição de Cristo através de seus apóstolos. Sabedores disso, podemos olhar para o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, como uma história de honra aos humildes.
podemos ver como Deus ama a simplicidade. E vemos isso desde o nascimento de Cristo. Antes mesmo do anjo revelar a concepção miraculosa de Jesus no ventre de Maria, Lucas começou o evangelho contando-nos a história do nascimento de João Batista, aquele que haveria de ser o precursor do Messias. Havia então um sacerdote idoso por nome de Zacarias e sua esposa Isabel. Eles não tinham filhos por causa de Isabel ser estéril. Mas um anjo apareceu a Zacarias e disse que sua mulher iria ficar grávida e o filho haveria de se chamar João, e ele iria anteceder ao Messias, o Salvador. Zacarias e Isabel eram pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo, e tudo que foi dito assim sucedeu. Isabel ficou grávida. Nesse interim, uns 6 meses depois, foi a vez de Maria, uma menina de mais ou menos 15 anos, de família simples e trabalhadora, foi também visitada por um anjo que lhe deu a notícia que seria a mãe do Salvador do mundo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maria se dispôs a ser usada pelo Senhor conforme ele desejasse, e Lucas relatou tudo no máximo de detalhes que pôde encontrar e ouvir. O texto que lemos no início da devocional foi um cântico que Maria cantou ao Senhor quando se encontrou com Isabel, sua prima, que também estava grávida debaixo de um grande milagre e de um grande propósito de Deus. Maria disse em seu cântico que Deus se atenta para os humildes, que exalta os simples e derruba os orgulhosos. Deus dispersa os soberbos, dá aos famintos e deixa de mãos vazias os ricos e abastados. Deus é aquele que ajuda os seus servos. Aleluia! Com isso, meus irmãos, eu quero dizer a você que se considera uma pessoa simples, talvez até pobre, que não tem valor, que ninguém se lembra, uma pessoa que pensa que Deus só usa os inteligentes e os abastados, eu quero lhe dizer que você está enganado. São dos simples que Deus gosta e ama, são dos humildes que Deus levanta grandes propósitos. Pode acreditar nisso. Não limite a graça e o poder do nosso Deus. Ele levanta os humildes e abate os arrogantes. Deus tem prazer em usar os mais simples para confundir aqueles que são soberbos. Por isso o apóstolo Paulo chegou a nos dizer que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Então, faça como Maria, disponha-se a ser usada pelo Senhor. Quem vai fazer o milagre é Deus. Quem tem o propósito é o Senhor. Quem define o plano e a direção é Ele. E se formos simples e humildes, Ele vai nos encontrar. Ele vai achar o nosso coração e vai derramar sua palavra e seus planos e propósitos para nós. Amém? Deus ama a simplicidade. Guarde isso. Vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e sejamos humildes e simples de coração. Depois a gente vai colocar a nossa oração de uns pelos outros aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por essa palavra, por iniciarmos o Evangelho de Lucas, meu Pai, a história que Lucas contou a respeito de Jesus, a respeito do plano da salvação. Muito obrigado, porque Lucas deixa bem claro que o Senhor está à procura de pessoas simples e humildes que abram o coração para ouvir a sua voz e te obedecer. E que nós sejamos assim, Pai, pessoas simples e humildes de coração, Deus, para ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, dá-nos simplicidade de coração, tira de nós a soberba, a arrogância, meu Pai, em nome de Jesus, queremos um coração puro e reto e pronto a obedecer ao Senhor. Que os teus milagres aconteçam em nossas vidas, claro, meu Pai, em cima de um propósito
de um plano e de uma direção. O que nós dizemos ao Senhor é: eis-nos aqui. Assim como o Senhor fez com Isabel, assim como o Senhor fez com a Maria, com Zacarias, com José, o Senhor pode fazer na nossa vida também, e eis aqui o nosso coração à disposição do Senhor. Que sejamos homens e mulheres simples, que o Senhor possa contar, olhar para nós e nos usar na autoridade do nome de Jesus. Paizinho querido, assim nós oramos, que sejamos pessoas que o Senhor ama, pessoas simples e humildes de coração, em nome de Jesus. Paizinho querido, oramos agora uns pelos outros, colocamos em tuas mãos as nossas dificuldades e lutas, as batalhas que temos passado. Sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito de restauração, de cura e de renovação espiritual. Ó Pai querido, Deus bondoso e santo, ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes. Não nos deixe cair nas tentações que esse mundo oferece, Pai. Não queremos desagradar ao Senhor, não queremos pecar contra Ti, cometer iniquidades. Queremos, ó Deus, alegria e honra ao Senhor, meu Pai. Isso é o que nós queremos. Então ajuda-nos, ó Deus, nas batalhas diárias, dentro da nossa casa, da nossa família, batalhas contra a enfermidade, contra os problemas financeiros, batalhas nos relacionamentos. Eu oro, Deus, por essas pessoas que estão tristes e abatidas, com problemas de depressão, de opressão, de pânico. Oh, meu Deus, que o Senhor possa restaurar a vida de todos os teus servos e servas, meu Pai, aqueles que estão doentes fisicamente, meu Pai, com problemas, ó Deus, no cérebro, com problemas na garganta, no ouvido, no coração, meu Deus, pessoas com problemas no pâncreas, no fígado, nos ossos, nos nervos. Oh, Deus, que o Senhor possa ajudar, meu Pai, essas pessoas que têm enxaquecas, dores de cabeças terríveis, meu Pai, que o Senhor possa ajudar, iluminar e abençoar e repreender essas dores malignas em nome de Jesus, Pai. Oro, Deus, por essas pessoas que estão com caroços, com cânceres, meu Deus, com doenças que aos olhos humanos são incuráveis. Aqui na Bíblia hoje, Pai, nesse capítulo diz que para o Senhor nada é impossível. Então ajuda o teu servo e a tua serva no poderoso nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, oro por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão debaixo de problemas espirituais, manifestando demônios, vendo vultos, ouvindo vozes, meu Pai, debaixo de trabalhos de feitiçaria. Que o Senhor quebre tudo isso, amarre todas as maldades que o inimigo lançou sobre a vida deste homem, desta mulher ou desta família. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha desamarrar, venha desatar todo o laço do passarinheiro, toda armadilha de morte contra a vida do teu servo e da tua serva. Assim nós oramos e colocamos nossas causas impossíveis diante das suas mãos. Paizinho querido, abençoa esse dia com a sua graça, a sua paz e a sua bondade. No nome de Jesus Cristo, que tenhamos, ó Deus, a luz do Senhor nos iluminando e nos abençoando. Que no final desse dia possamos glorificar o teu nome e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Esta é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, né? Uma palavra abençoada para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Então, compartilhe essa mensagem, inscreva nos nossos canais. Eu sempre te peço isso para você não esquecer. Aperte o sininho aí no YouTube, dá o seu joinha lá no Facebook também, compartilhe pelo Instagram, tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, se Deus assim permitir. Deus te abençoe e eu quero te desejar a paz do Senhor Jesus.